Bom dia a todos que estão entrando, estamos fazendo os ajustes aí, iniciais, esperando o nosso irmão Gustavo Ramalho chegar aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo, ok? Olá, meus irmãos, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, que a paz do Cristo seja conosco. É uma alegria estarmos aqui nesse momento de troca de ideias, de bate-papo, com o nosso querido irmão Nelsinho, meu conterrâneo que se encontra aí nas plagas de Pirassununga. Seja muito bem-vindo, meu irmão, que nós possamos fazer desse momento de confraternização, que significa encontro de irmãos, entre eu, Nelsinho e todos que nos assistem pelas diversas redes sociais, um momento de alegria, um momento realmente de uma nutrição espiritual com Jesus. Nelsinho, fique à vontade, meu amigo, para as suas palavras iniciais, e eu já te convido, se possível, depois, para fazer a prece inicial para nós. Perfeito, meu amigo. Um grande abraço, é uma alegria estar aqui com os nossos irmãos, fazendo reflexões que realmente podem nos ajudar a sermos pessoas melhores. Essa que é a nossa proposta. Então, eu convido a todos que possamos erguer os nossos pensamentos ao mais alto, evocando a figura de Jesus, o nosso mestre incondicional, para que ele possa envolver a cada um de nós, fortalecendo os laços de amor, de bem e de paz. Nesse momento de transição em que o planeta atravessa, onde a dor campeia e o sofrimento invade lares e corações, contamos com a presença do nosso Divino Mestre a nos acalmar e nos guiar pela noite tempestuosa e escura, que possamos nos entregar porque Ele está no leme. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, só para a gente organizar um pouquinho, eu estarei acompanhando os nossos irmãos pelo YouTube, no chat do YouTube, e o Nelsinho estará com os companheiros aí do Instagram. Então sintam-se à vontade em comentar aqui, né? Estou vendo o pessoal chegando. Sabrina, Olímpia, Rose, Marisa, Helena, Luiz, Haroldo, Luciene, enfim, sejam todos muito bem-vindos. A ideia é que nós possamos, de alguma forma, dialogar, trocar ideias sobre essa temática que é importante, né? Se o Nelson me permite, eu queria contar um pouco da história de como surgiu a ideia desse encontro. O Nelson ia fazer um estudo, e aí foi muito interessante, porque eu estava no supermercado esperando a minha esposa, e eu estava ali, rapaz, entediado, esperando ela, pensando sobre todos esses constrangimentos que a atual circunstância pandêmica, né, promoveu em nossas vidas. E de repente a gente começou a conversar sobre a mente, sobre pensamento, sobre Emmanuel, sobre pensamento e vida. E a gente passou ali uma tarde inteira trocando ideia via WhatsApp. Falei, poxa, que coisa legal, né? Isso poderia ser um estudo. Quanta coisa estamos aprendendo um com o outro aqui nessa troca, porque é isso que o movimento espírita, em tese, precisa fazer, é isso que Kardec recomenda, a família espírita trocando ideia. Ele falou, pô, Gustavo, então vamos fazer. Beleza, vamos testar isso aí. Não sei como não, mas a gente aprende. E é por isso que desde já pedimos excusas, estamos aprendendo, mas estamos aqui com toda boa vontade para falar sobre mente, pensamento e essa arte que é o pensar. Então, de já eu já começo com o meu amigo Nelsinho, a gente brinca que ele é o grande contador de histórias, e eu procuro ler um pouco e tentar ser médium literário, que é aquele que pega no livro e lembra para as pessoas. Então nós vamos interagir um pouco. Nelsinho, pode começar, meu amigo. Fica à vontade nesse bate-papo. Valeu, Gustavo. Primeiramente, um abraço aí, todo mundo está chegando agora, nos acompanhando. Espero que essas reflexões nos ajudem a encarar a nossa vida de uma forma diferente. Eu tenho que falar por que eu busquei o Gustavo, já que é para contar a história, né, Gustavo? O que aconteceu? Eu ouvi o Gustavo fazendo uma palestra no CEPAS tem algum tempo, uns 2 anos, e ele citou o livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Eu conheci a obra, mas depois que ele falou, o meu olhar
para a obra mudou. E eu peguei novamente a obra e comecei a estudar. E aí eu fui identificando o quanto que a gente não tem noção do poder do pensamento. Por mais que a gente fale, né? Se voltarmos aí um tempo atrás, no início da década passada, no início desse século, nós tivemos o lançamento de um livro, O Segredo, que falava exatamente do pensamento, que não era segredo nenhum para o Espiritismo, né? Então a gente começa a identificar que quando nós pensamos, esses pensamentos começam a se materializar de alguma forma. O Espiritismo fala da forma pensamento, e aí a gente consegue identificar que todo pensamento, seja ele qualquer, ele ganha uma forma específica. De ódio, ele tem as suas características, de medo, outras, de desejo, outra. Então, cada pensamento gera no mundo mental, no mundo das ideias, buscando aí em Platão a referência, a forma que nós acabamos de criar. E esses pensamentos alimentam os pensamentos de outras pessoas. E Emmanuel, na cartilha falada, né, que é assim que ele chama no além, o pensamento e vida, ele dá uma aula sobre o pensamento. Eu ia fazer a palestra para o CEPAS, e aí o que eu tive que fazer? Recorrer ao nosso amigo Gustavo para me ajudar a interpretar o livro. Foi assim, Gustavo? É isso aí, Nelsinho. Só que você recorreu, mas como muito caridoso que é, também ensinou. Porque é assim que funciona um estudo, né? Costumo dizer que todos nós, não está dando para me ver? E aí, olha, vou chegar um pouco mais para cima. Dá uma olhada aí, Rubatino. Enfim, o estudo funciona dessa maneira, não é? Todos ensinam e todos aprendem. Por isso que, particularmente, eu gosto muito do estudo. E o que nós estamos fazendo aqui de uma maneira um pouco diferente. Estão com dificuldades aí de nos ver e de nos ouvir. Eu acho que o Nelson voltou agora. Era você que estava travado. Bom. Oi? A sua imagem está travando, Gustavo. Internet. Deu um F5 e a gente vai conversando um pouco sobre isso. E aí nós falávamos sobre o Emmanuel. E ele traz nessa cartilha, e eu gosto sempre de dizer o seguinte, isso é maravilhoso. Pensamento e vida é um curso para quem vai reencarnar. E aí, quando a gente reencarna, nós podemos fazer uma prova com consulta, que é pegar esse livro, recordar o que os espíritos de nosso lar estudam antes de reencarnar. E então, eles fazem esse curso e reencarnam, e nós podemos aqui observar isso. É maravilhoso poder pensar que temos essa obra conosco. Mas também é triste, às vezes, pensar o quão pouco estamos utilizando ela. E já no primeiro capítulo, para nós iniciarmos o estudo de fato, Emmanuel define a mente. Porque nós falamos muito sobre a mente, não é? E é interessante, muitas linguagens, as mais diversas, utilizam o termo mente. Mas o que é a mente para Emmanuel? E com certeza ele aprende isso com espíritos de alta envergadura. Emmanuel vai trazer dois conceitos. Um filosófico, que é bonito, maravilhoso, mas um objetivo. Então ele vai dizer primeiro que a mente é o espelho da vida. E aí eu vou deixar para o Nelson dissertar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas ele traz um conceito que eu gosto muito. Ele vai dizer que a mente é o campo desperto da consciência. E aí quando nós vamos pensar nisso, se existe um campo desperto da consciência, existe um não desperto da consciência. E como nós sabemos, e está na questão 621 do Livro dos Espíritos, a consciência é onde está inscrita a lei divina. Então é um grande livro. A mente é aquilo que nós já lemos desse livro, as leis divinas. E por isso a mente é tão importante. É por isso que entendemos a mente como o quanto já evoluímos intelecto e moralmente. E é aí que ela está diretamente ligada à influência do pensamento. Mas eu queria de verdade ouvir o nosso irmão Nelsinho aí sobre a mente enquanto espelho da vida,
por favor, nos brinde aí com seus comentários, meu irmão. Meu irmão Gustavo, olha só que coisa interessante. Você está falando, primeiramente, a nossa ciência ainda não definiu o que seria mente. E muitas pessoas confundem mente com espírito. Para nós espíritas, a mente seria um atributo do espírito, né? Talvez a parte pensante, se eu pudesse tratar dessa forma. E é interessante que as pessoas confundem a função do cérebro com a função do espírito. Já ouviu o pessoal falar assim, a carne é fraca, Gustavo? E joga a culpa nas próprias dificuldades íntimas, não é a carne que é fraca. Na verdade, é o espírito que é fraco. Se nós partirmos do princípio que o espírito comanda e manda ordem para o cérebro, o corpo inteiro vai reproduzir. Eu costumo dizer que o cérebro não pensa, ele é um computador. Né? Você vê a nossa dificuldade para mexer com o computador e tal, você põe um Excel, cara, se a máquina for boa, né? Não é assim que funciona? Então, nós podemos dizer que o espírito vai operar sobre o cérebro para ter uma resposta no corpo. E aí nós vamos entender o poder do pensamento, antes de falar como espelho, mas a partir do momento em que o espírito pensa e aí o cérebro capta essas emoções, vai ter um impacto sobre todas as células. É por isso que hoje a ciência tem abordado a questão das doenças psicossomáticas. Ou seja, se você acreditar verdadeiramente em uma doença, ela tende a manifestar no seu corpo. Você está dando o comando. Olha como é que a nossa mente está tão interligada. Gustavo e os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, possivelmente já ouviram falar em alguém que tem úlcera nervosa. Por que uma pessoa tem úlcera nervosa? O nervosismo não está na cabeça? Como que o cérebro pode afetar o estômago? Para percebermos como o nosso organismo está interligado. Um gastro amigo meu dizia o seguinte, olha, as pessoas com problemas intestinais, com problemas digestivos, você pode observar que uma boa parte delas estão com grandes problemas emocionais, que causam um impacto diretamente na parte do sistema digestório. Bom, partindo desse princípio, se o que eu penso, o meu corpo tende a receber e aceitar como verdade, a primeira pergunta que a gente faz é o que a gente anda pensando? E a partir desse momento em que eu identifico o que eu estou pensando, eu sei que eu emano irradiação, não é assim que o pensamento faz, e ao mesmo tempo eu capto. E aí você pode falar melhor do que eu sobre esse assunto. Vamos lá. É legal, porque quando nós pensamos em um espelho, a gente já automaticamente imagina a função de refletir. E a gente esquece que antes do espelho refletir, ele capta a luz. E aí nós podemos fazer uma analogia nesse bate-papo com o André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Quando lá no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, olha, o perispírito, ele não é um reflexo do corpo físico, para entrar na psicossomática, como você bem lembrou. Mas o corpo físico é que reflete o perispírito. Perispírito esse que tem no corpo mental aquele que preside a sua formação. E aí entra o corpo mental como aquele corpo que capta o pensamento irradiado pela vida, pelo ser espiritual, que somos nós, e então vai refletir, formando o perispírito. E aí nós temos uma resolução aqui maravilhosa. Nosso perispírito é formado pelo nosso pensamento. Um reflexo do corpo mental advindo do espírito. Matéria mental nos dizeres de André Luiz, ou seja, o nosso pensamento ou matéria mental é sinônimo para André Luiz, nada mais é que esse reflexo da mente. E se o nosso corpo físico reflete o perispírito, temos aí aquilo que a ciência psicossomática um dia chegará, inevitavelmente, ao espírito criando e manipulando nossas células físicas, de maneira indireta, através dos corpos mentais e perispirituais. Então, nós vamos perceber a importância do pensar. E aí nós vamos recordar também Emmanuel, para também transcendermos essa arte do pensar, em Seara dos Médiuns, que vai nos dizer assim lá no capítulo 2, conversávamos sobre isso, né, Nelson?
Ele vai dizer assim: desejando, sentes, sentindo, pensas, e pensando, reflete tudo isso para o universo. E então nós vamos perceber que há uma ordem. Antes de pensarmos, sentimos. E ainda antes de sentirmos, desejamos. Então nós vamos ver quão profundo ou quão profunda é essa análise da arte do pensar. Muitos de nós dizem assim: eu não pensei antes de fazer. Se eu tivesse pensado, pensou. Isso só não veio ao seu consciente. Mas a sua consciência, o seu ser espiritual, pensou e irradiou essa matéria que refletiu no corpo mental, criou algo no perispiritual e demonstrou-se, expressou-se no corpo físico. E mesmo quando não expressa-se no corpo físico através de ações e de palavras, você já atingiu suas células físicas e vai a médio e longo prazo colher os efeitos desse sentir e desse pensar. E eu acho que é aí que nós precisamos perceber que somos artistas, como o Nelson bem colocou no título. E o artista, o que ele faz? Ele manipula um instrumento. Se formos pensar em um tecladista, o teclado é o cérebro. Não é o teclado quem vai promover aquele som, ele apenas é intermediário. Um violonista, o violão é o cérebro, mas quem é o artista? Aquele ser que manipula o instrumento. Eu acho que é aí que nós precisamos nos colocar na condição de protagonistas desse instrumento que nós chamamos de veículo somático ou corpo físico. O que você acha disso, Nelson? Bom, é excelente a sua explanação, mas você me faz pensar a respeito de quando a gente pensa, a gente emite, capta e também atrai. A Glícia fez aí o seguinte comentário, que ela está cheia de pensamentos, está quase enlouquecendo aí na pandemia. Isso me faz ver que a maioria de nós não conseguiu ainda educar a sua forma de pensar. O Augusto Cury fala que a gente sofre da síndrome do pensamento acelerado. E você pensa um monte de coisa e não consegue definir o que é prioridade, e acaba se confundindo. Por isso que a meditação ajuda muito. Embora a meditação não seja uma prática espírita, né? Mas a gente sabe, hoje até a medicina tem recomendado para muitos pacientes o trabalho da meditação, porque ajuda a acalmar a mente e você então começar a selecionar o que é importante. Eu costumo fazer alguns exercícios com as pessoas quando a gente começa a falar do barulho mental, falar assim: fecha os olhos e marca 1 minuto, não pense em nada. Olha, quando você fecha os olhos, é uma frase que alguém te disse, é uma propaganda da televisão, é uma mensagem da internet, tudo vem na sua cabeça. E como que você faz a meditação que a gente chama de passiva? Você não pensa sobre aquelas coisas e vai esvaziando a mente, deixa elas vir e elas vão sair para você liberar. É preciso uma imersão, né? Um silêncio interior para que você, então, comece a identificar o que é seu e o que é de irradiação dos espíritos. Lá nós aprendemos com Allan Kardec, e aí agora a gente vai falar dessa atração que a gente tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, no item 20, nós vamos encontrar os seguintes dizeres: quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Olha a nossa responsabilidade, e muitas vezes a pessoa fala assim: eu estou passando isso porque eu estou obsediado. Só se estabelece uma obsessão, um vínculo mental, quando há sintonia. De alguma forma nós abrimos a porta mental e falamos: adentre. Não é assim? Então é importante, quando a gente pensa no campo mental criado, é o tipo de pensamento que nós estamos acostumados a dar vazão. Você falou da história, eu gosto de contar história. No caso, há um conto que é Cherokee, se eu não me engano, de um índio que foi procurar ali o sábio da sua tribo e falando das lutas, dos pensamentos que ele tinha e tal, você bebe. Mas a história dizia assim: olha, meu filho, dentro de mim é como se estivessem 2 lobos, um bom e um mau, em constante luta. E aí o jovem perguntou: qual é o que vence? E ele então disse: aquele que eu alimento. Poderíamos dizer que o pensamento é uma sementinha
E ali, se você regar, se você adubar, ele vai crescer. Então, que tipo de pensamento se você tem? Tem um documentário antigo norte-americano que dizia o seguinte: se você acha que pode ou se você acha que não pode, em ambas você tem razão, porque é esse pensamento alimentado. E aí, quando eu penso, aceito aquilo como verdade, eu estou fazendo o quê? Atraindo aqueles que estão na mesma vibração que a minha. Vai lá, segue aí, Gustavo. Legal, porque quando a gente pensa nesse conceito de meditar, na etimologia da palavra, que é trazer para o centro, trazer para dentro, um momento de introspecção, de poder realmente perceber o que eu penso. E aí entra a educação do pensamento. Por que eu penso isso? Lembrando, Emmanuel, o pensamento é um efeito do sentimento e do desejo. Eu vou chegar lá no meu desejo. O que é que eu quero de verdade? O que eu desejo de verdade? E aí nós vamos entrar no autoconhecimento, aquela prática tão recomendada por Santo Agostinho, e nós espíritas repetimos, repetimos, repetimos como um mantra. Mas quão difícil é aplicar de verdade? Embora ele transmita com toda a simplicidade das grandes mentes e dos grandes espíritos, e aí entra um exercício que nós chamamos de engenharia regressa. Porém, aqui é uma engenharia espiritual. Então, eu recomendo também os irmãos a fazerem esse exercício continuamente, que é um exercício prático de autoconhecimento. Quando você fizer algo ou falar algo, procure refletir sobre aquela ação ou aquela fala. O que eu pensei antes de falar ou antes de fazer? E aí, quando você conseguir perceber aquele pensamento, entrar em contato com você mesmo, meditar, voltar para dentro, para o centro, um outro tipo de meditação, poderíamos assim dizer, você vai refletir que tipo de sentimento você teve àquele pensamento. Vamos dar um exemplo prático sobre isso. Nós tivemos todos uma ação. Entramos aqui no Instagram, entramos no YouTube, no Facebook, para assistir esse bate-papo, para participar desse bate-papo. O que te levou a isso? Que pensamento foi esse? E aí nós podemos ter alguns pensamentos. Ah, olha, vou lá aprender alguma coisa, eu gosto muito do Nelsinho, eu gosto do Gustavo, vou me divertir, não tenho nada para fazer. Não, eu quero de fato conhecer sobre a mente. Eu quero de fato me educar na arte do pensar. Eu quero ser um espírito melhor hoje do que eu fui ontem. E isso promove sentimentos diferentes, que têm desejos na sua causa primária diferentes. E aí entra essa engenharia regressa. Qual é o desejo que se exteriorizou através do ato entrar na rede social? Está participando conosco desse bate-papo. Porque enquanto for uma mera distração, um mero evento social, é assim como ir à casa espírita, é assim como fazer uma prática meditativa ou em qualquer templo religioso. Se eu de fato não perceber o que me levou a isso, o desejo que está por trás de tudo isso, eu vou continuar repetindo, repetindo, sem um efeito na consciência. E aí é que entra a mente. Minha mente não vai se despertar. O campo da minha consciência desperto não vai aumentar, porque o meu desejo que me leva a tal prática é um desejo puramente superficial. Agora, quando aquele desejo é um desejo sincero de evoluir e progredir, de autoconhecer, aí sim, aí eu começo a tocar esse instrumento chamado mente, perispírito, corpo físico, cérebro físico, centros de força com harmonia. E aí esses efeitos realmente vão fazer diferença. As pessoas às vezes brincam assim comigo. Gustavo, como é que você lembra de tanta coisa, tanta questão do Livro dos Espíritos, tantos capítulos de André Luiz? Aí eu comecei a perceber o porquê. Porque essas passagens, de fato, me ajudaram a ser um ser humano melhor. Ser um pai melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Como alguns professores dizem, ficou tatuado no meu cérebro, porque antes
ficou tatuado no meu espírito, no ser pensante que sou. Pessoal, tá tendo uma carreata logo agora, não sei porquê, mas essas coisas costumam acontecer, né? Mas é ótimo, esse é o exercício, inclusive da meditação e do trabalhador do bem, cheio de problemas, às vezes trava, às vezes temos dificuldade, mas nós prosseguimos para o alvo. E qual é o alvo? É a perfeição para a qual nós fomos criados. E é isso que nada pode nos impedir, não é? Apesar de tudo, apesar de todos, vamos usar tudo isso como instrumentos da nossa evolução, como uma pandemia o é também. Olha quanto progresso, quantas pessoas de diversos lugares, através das diversas redes sociais. E eu acho que é aí que nós vamos começar a entender o autoconhecimento lá de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo, como o meio mais eficaz para evoluirmos agora nessa encarnação. Não sei, Nelson, conjecturei algumas coisas aqui. Se puder colaborar conosco, fique à vontade. Cara, você falou de um assunto que eu amo. Eu sou tiete de Sócrates, né? Porque Santo Agostinho ele faz referência, né? Um sábio da antiguidade, já Bolo disse, ele faria referência a Sócrates. E muitas pessoas acham que o conhece-te a ti mesmo é de Sócrates, e não é. Ele retira do oráculo de Delfos e adaptou isso para a vida dele, e de tal forma que é um lema. Todo mundo que fala de Sócrates, estuda Sócrates, sabe que ele repetiu o gnote seuton, né? Conhece-te a ti mesmo. É tão interessante sobre isso que o Humberto de Campos, o irmão X, fala que no mundo espiritual teve uma reunião das grandes mentes e quem iria fazer a palestra era Sócrates. E ele, então, ficou empolgado pela explanação e tal, e depois foi tietar Sócrates. E foi fazer lá com Sócrates uma entrevista para mandar para a Terra. E ele fala, você não gostaria de deixar uma nova mensagem benevolente, sábia lá para os irmãos da Terra? E ele falou que seria inútil. Cara, na hora que eu li isso, me deu uma tristeza. Sócrates não queria mandar a mensagem para a gente. Ele fala, então, repete, que os homens da Terra ainda não se reconhecer a si mesmo. Enquanto a gente não conhecer a nós mesmos, não há outra mensagem. Quando a gente fala do poder do pensamento e tal, a pessoa que disse aí que estava com problema, cheia de pensamentos, que não estava sofrendo com a pandemia e tal, nós vemos um desconhecimento de nós mesmos. Um desconhecimento da nossa capacidade de acalmar a nossa mente e de exercitar a paz que é determinada pelo espírito. Todas as situações externas são estímulos e são neutras. Não existe nada bom ou mal, apenas o valor que você der a ela. Igual você disse, é a pandemia. Terrível, um sofrimento e tal. Bom, se eu pegar a ótica material, falando da saúde pública, falando da política que envolve o caso, né, a questão econômica, aí a gente vai se desesperar. Mas e se a gente acredita em Deus? Opa, existe um Deus perfeito, soberanamente justo e bom, ele sabe que está acontecendo isso. Bom, ele sabe porque a gente sabe que ele é perfeito. E Jesus diz, não cai uma folha de uma árvore sem que ele o queira ou ele o sabe, né? Os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Então eu acredito que Deus sabe tudo. Se ele sabe de tudo, ele sabe que essa pandemia chegou. Se essa pandemia chegou e ele sabe, ele tem uma razão para permitir que ela aconteça. Mas é por desespero? É por sadismo? Não. É sempre para extrair o melhor da criatura. Agora, se eu coloco um óculos com lente negra, eu vou ver tudo escuro. Se eu quiser mudar a lente do meu óculos, eu vou ver com a cor que eu quiser. Tem uma passagem muito boa, uma outra historinha, que o sujeito chega num comércio de uma cidade e ele diz, olha, eu estou me mudando para cá. Eu gostaria de saber do senhor como são as pessoas daqui. E ele, então, diz o seguinte, o vendedor, o comerciante, bom, primeiro eu preciso que o senhor me diga como são as pessoas da cidade de onde o senhor vem. Ah, são terríveis, são fofoqueiras, cuidam da vida dos outros, são perversas, aquele lugar não presta. Mas e aqui? Aqui é a mesma coisa, meu amigo. Aquele sujeito foi embora, e aí veio outro, também mudando, e fez a mesma pergunta, queria saber como eram as pessoas da cidade. E o sujeito, então, falou, eu gostaria de saber, antes de responder isso,
como são as pessoas da sua cidade. Não, são pessoas amigas, benevolentes, sempre dispostas a ajudar, caridosas. Ah, e as pessoas daqui, disse o comerciante, são assim também. E o rapaz foi embora. Um outro que ouvia e ouviu a resposta dada ao primeiro e ao segundo, questionou o comerciante. Como que você pode dar respostas diferentes falando do mesmo lugar? E aí ele disse, porque sempre vai preponderar a forma da pessoa ver o mundo. Se ele quiser ver como negativo, como ruim, ele vai imprimir essa realidade sob o olhar dele. Porque se as coisas são neutras, eu vou definir. Vamos pegar, Gustavo, nós dois quebramos a perna. A situação é a mesma, ok? Bom, mas você é um cara otimista. Você vai falar, bom, agora eu tenho que ficar parado, eu vou, então, aproveitar para ler, para ver os filmes que eu queria e tal, né? E você põe a sua vida em ordem. E eu vou passar um mês reclamando porque a minha perna quebrou. Aí nós vamos ter que fazer fisioterapia, tiramos o gesso e tal. Você agradece. Graças a Deus que eu tenho que fazer fisioterapia, posso fazer. E eu vou reclamar porque eu não posso fazer, ou porque eu posso fazer e é longe. Eu vou achar 1000 motivos para poder reclamar da situação. Percebe que a situação é a mesma? O valor dado depende do nosso olhar, da nossa forma de ver o mundo. E se tudo serve para o nosso aprendizado, eu tenho que começar a exercitar minha inteligência e me perguntar, o que eu devo aprender com essa situação? Esse é um sinal de inteligência mesmo e diminuir o nosso sofrimento, Gustavo. Parar a imprimir valor nas coisas, nem sempre é contra a gente. O mundo não gira em torno de nós, das nossas perspectivas, dos nossos medos. E a doutrina espírita te ajuda a isso. Para concluir, voltar a palavra a você, eu me lembro que um dia, ainda jovem, eu peguei a mensagem de André Luiz e ele dizia, para Deus somos todos iguais. Eu fiquei tão deprimido que eu achava que eu era especial para Deus. E eu percebi que não. Nós somos todos iguais, Ele nos ama da mesma forma, dá oportunidades iguais. Basta que a gente tenha inteligência para aproveitar. Usando do nosso livre-arbítrio, e como diz muito bem o Emmanuel lá no Pensamento e Vida, usando do gerente, né, a vontade para guiar as nossas existências. Mas é contigo. Bom, vamos lá, pessoal. E eu acho interessante quando a gente trabalha esse contexto da vontade, porque é essa alavanca que vai nos dar a condição de escolher os desejos e de superar aqueles desejos que estão em desarmonia com a lei divina. Esse é que é o ponto. Porque muitos de nós têm uma dificuldade de pensar o seguinte, eu não consigo vencer essa vicissitude, eu não consigo pensar diferente. E aí podemos recordar Paulo de Tarso, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. E aí nós precisamos aqui encontrar a alavanca da vontade. E aí na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o homem teria condições de vencer suas vicissitudes. E os Espíritos respondem, sim, mas lhes falta a vontade. Ah, quão pouco de vós tem vontade. Então nós vamos entender essa dificuldade nossa ainda, de espíritos em evolução, de transcendermos os nossos desejos, que no fundo são muitos condicionamentos do pretérito, e que agora encontramos dificuldade. Isso vai se expressar em sentimentos e em pensamentos em desarmonia com a lei divina. E quando nós pensarmos nisso, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver lá com Emmanuel, no livro O Consolador, ele definindo saúde. Ele vai dizer o seguinte, saúde é a perfeita harmonia do homem. Então nós vamos entender o processo de adoecimento quando estamos em desarmonia com a lei divina. Quando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e desejos estão em desarmonia com a lei divina. E aí a gente está falando de uma doença a nível mundial, o Covid-19. E a gente, às vezes, acha que Deus é que está criando esse processo. E a gente tende a delegar e terceirizar. A gente não entende que Deus, nos dizeres de João Evangelista, é amor. O amor não pune.
Deus não cria o mal. Deus quer a felicidade. Nós, seres ainda em evolução, é que, por estarmos em desarmonia com sua lei, é que nós vamos sofrer os efeitos da nossa transgressão para com a lei divina. Então não se trata de achar que o mundo está perdido, que Deus não sabe. Ele é onisciente. Ele é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Cabe a nós entendermos, enquanto organismo universal, enquanto família universal, o quanto estamos ainda em desarmonia. E aí eu me recordo aqui, na obra Os Mensageiros, André Luiz, quando desce da colônia Nosso Lar, com o instrutor Aniceto nessa obra, e ele observa uma massa acinzentada, enegrecida, sobre a terra. E ele pergunta a Aniceto que tipo de poluição seria aquela no planeta Terra. E Aniceto vai dizer, são os pensamentos da humanidade. Quando eu li isso, comecei a ver o seguinte, lembrei de André Luiz, já agora em Missionários, em Mecanismos da Mediunidade, quando ele já não era mais só aprendiz, ele também era professor, dizendo que o pensamento, ele é matéria mental. Porque ele viu isso. Nós ficamos tão preocupados, é importante nos preocuparmos, sim, com a poluição sonora, com a poluição dos gases, com a poluição visual. Mas será que nós nos preocupamos com a poluição da psicosfera de nosso planeta? Porque, como estamos percebendo aqui, se estamos todos interligados através do fluido cósmico universal, que confunde-se como uma inervação de Deus, o meu pensamento interfere na vida de cada ser. Gustavo travou. André Luiz, ele utiliza uma analogia com o efeito campo de Einstein, que dizia o seguinte, quando uma molécula de fóton se dissipa em uma fogueira, ela nunca chega a zero, irradiando-se por todo o universo. Deu uma travadinha, mas já voltou aqui, gente. Obrigado pelo feedback. Por todo o universo, gente. O nosso pensamento influencia todo o universo. E o que André Luiz diz em Mecanismos da Mediunidade, que quanto mais próximo ao fulcro emissor, que é a mente daquele espírito, maior a influência. A nossa psicosfera está poluidíssima, ideia. E é por isso que os nossos corpos estão adoecendo. Porque se saúde para Emmanuel é a perfeita harmonia da alma, o que é a doença? A desarmonia da alma para com a lei divina. E então a nossa sociedade, enquanto corpo, está adoecida. Sim, está em desarmonia com a lei divina. E é por isso que a nossa psicosfera está enegrecida. Se tivéssemos olhos de ver, se tivéssemos coração de sentir. E o Vitor disse muito bem que a natureza, não é? Vem e lava essa psicosfera, a chuva é uma bênção. E eu digo mais, baseado no que Aniceto diz no livro Os Mensageiros, ele diz, se não fosse a bênção dos raios solares todos os dias, seria impossível a vida humana na Terra. E a gente agradece o sol, ou às vezes a gente até reclama do sol, né? Olha só, quando eu reclamo do sol, é uma ação, que antes disso é precedido por um pensamento, por um sentimento, por ingratidão. Ingratidão ao Pai. Gente, se não fosse o sol, a gente não estava vivo. Porque é o sol que dissipa o que André Luiz lá recebe como nome larvas mentais. Isso é muito grave. A nossa mente produz larvas.
Larvas estas que atuam no nosso corpo perispiritual. E se nós não fazemos a profilaxia da alma, isso vai irradiar no nosso corpo físico. Isso vai gerar doença. Doença no nosso corpo físico. É por isso que o assunto mente e pensamento é tão importante. Ele não é subjetivo, ele não é só filosófico, ele é prático. Ele tem tudo a ver com o que a gente está conhecendo agora e está se exteriorizando na humanidade. Somos todos células de um corpo, da qual a cabeça é Cristo, nos dizeres de Paulo. Qual é a nossa função enquanto célula? Colaborar para a homeostasia. O que é homeostasia na fala da fisiologia? É o funcionamento normal do corpo físico. Quando uma célula se desorganiza, as outras sentem um efeito. Eu, você, cada um de nós que estamos aqui, através de nossas irradiações mentais, podemos poluir ou sanar a psicosfera da Terra. E aí recordamos a grande alma, Mahatma Gandhi, que vai dizer que quando um homem cai, a humanidade cai junto. Quando um homem se levanta, a humanidade se levanta junto. Na sua sabedoria, dizendo através de forma metafórica o que o Espiritismo mostra de forma prática. Então precisamos, e hoje a psicossomática, a psiconeuroendocrinoimunologia, esse nome feio, mas a ciência é bonita, não é? Vem demonstrando que a correlação entre o que nós sentimos e o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso e o nosso sistema endocrinológico. Precisamos tomar mais cuidado, porque, sem dúvida, nesse momento, a psicosfera encontra-se enegrecida. E não adianta encontrarmos uma cura para o Covid-19, porque várias pandemias já aconteceram na história da humanidade. A humanidade tenta sanar as doenças no Ocidente há pelo menos 3.500 anos. Só que quando se descobre a cura para uma doença física, outra vem, não é assim? E aí parece aquele cachorro que corre atrás do rabo, porque nós não entendemos qual é a causa do adoecimento da humanidade, que são os pensamentos em desarmonia com a lei divina. Nós estamos tentando extirpar efeitos, esquecendo-nos da causa. E o axioma que o mestre de Lyon sabiamente nos traz é que todo efeito é precedido por uma causa. Enquanto continuarmos correndo como cachorro atrás do rabo, tentando sanar os sintomas, porque a doença não é o Covid, esse é o sintoma. A doença é o pensamento de uma mente em desarmonia com a lei divina. E nessa eu me incluo e todos nós deveríamos nos incluir. Porque quando eu me enxergo como um ser que contribui, positiva ou negativamente, eu me sinto responsável pela saúde do outro. E aí eu deixo de ser egoísta e ficando preocupado só com a minha saúde ou daqueles que estão próximos de mim. Perdoe-me se me alonguei demais, mas é porque a intuição nos veio e os bons espíritos vão utilizar, ainda que de um instrumento tão limitado, mas pelo menos que goza de boa vontade para ajudar. E eu queria devolver para você, Nelson. Você está controlando, parece que a gente teve um problema no YouTube, você está controlando aí no Instagram, fica à vontade para controlar o tempo. Meu amigo, o Instagram corta, na hora que estiver chegando perto eu te aviso. Mas suas considerações foram perfeitas. Aí a minha mente vai viajando aqui com as suas exortações que realmente trouxe para a gente aí uma amplitude a respeito de pensar. E eu vejo que muitas vezes, dentro do movimento espírita, as pessoas que conhecem, às vezes ficam com medo de ir para o umbral. Pô, quem vai para o umbral? Nós já estamos no umbral. Se o umbral é a camada energética que envolve a Terra, formada pelos nossos pensamentos, nós estamos lá. As colônias espirituais estão aonde? Na região do umbral. Por quê? Porque ainda essa massa de pensamento que envolve a Terra. E aí eu perguntaria para você, os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, um abraço, tem gente até dos Estados Unidos acompanhando, Bahia, vários lugares que eu vi aí. Bom,
Um abraço a vocês e convido a vocês a fazer essa reflexão. Que tipo de pensamento nós estamos emitindo para o nosso planeta? Vamos tentar analisar hoje. O que eu pensei? Porque se eu emito raiva, ódio, se eu tenho desejo de vingança, se eu tenho pensamento de cobiça, de inveja, eu estou contaminando o ambiente psíquico. Não é com o Emmanuel que a gente aprende que há esse reflexo, não, a vida, a mente como esse reflexo. Então, quando eu estou falando, estou pensando, na verdade, eu estou criando um campo no mundo espiritual. Bom, então vamos dar em termos práticos. Se eu penso em assassinar alguém, se eu penso em matar alguém, necessariamente eu posso não matar, mas estarei dando força à energia que vibra nessa faixa, os pensamentos que vibram nessa faixa, e atrair pessoas para que cometam aqueles que estiverem dispostos a isso. No livro Ação e Reação, André Luiz coloca muito bem um caso de um homem que tinha 3 filhos, 2 meninas e um garoto, e ele tinha uma amante, ele queria se separar. Por algum motivo havia alguns entraves, então ele pensou em matar a esposa e simular um suicídio. Você deve lembrar muito bem desse caso. E aí, olha só, quando ele volta à noite para casa com a arma, uma legião de espíritos o estimulando a assassinar, porque ele pensou, sintonizou, atraiu. E aí a correspondência, o reflexo, né, do pensamento. O que acontecia? Havia em cima da cabeça dele, como uma TV, uma tela, a cena do assassinato da esposa. E aqueles espíritos foram então atraídos. Mais importante é que no momento em que ele vai fechar a porta do quarto das filhas para que elas não saíssem, elas estavam dormindo, os benfeitores chamam uma das filhas e, em espírito, mostra a ela o pai. E ela então vê sobre a cabeça do pai a cena do assassinato. E ela volta gritando desesperada, não mate, papai, não mate. Nisso, ao gritar, a esposa acorda e o encontra com a arma na mão. E ela pensa que ele queria se matar. Né? Olha só a projeção dela. E aí, o que ela faz? Ela cede a ele para que eles se divorciassem e tal, e ele seguisse a vida dela, e não houve um crime. Mas o que me chama a atenção nessa história? É que quando pensamos muito, fixamos o nosso pensamento em alguma ideia, é como se essa ideia fosse projetada. E atraímos, então, espíritos que estão em sintonia com aquelas ideias. E aí, você citou muito bem a fala de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e tem aquela que ele fala que o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Quando eu li isso, veio na minha cabeça exatamente um texto que foi escrito 6 séculos antes de Jesus. Está lá em Idílio, escrito por Teócrito. E ele diz o seguinte: vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão suas palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie os seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Para mim é fantástico essa reflexão, principalmente que eu faço um vínculo direto. Pensamento gera destino. E aí eu pergunto a você que está nos ouvindo, o que vocês estão pensando? Porque a sua vida está exatamente do jeito que você a construiu mentalmente ao longo dos anos. E a partir do que você pensa agora, determinará o seu amanhã, o seu futuro. Por isso, Gustavo, não foi em vão que a gente tinha que falar sobre esse assunto, porque eu acho que nós somos ainda muito neófitos em termos de entender o pensamento. É preciso compreender o processo do pensar e a ação que ele tem sobre a nossa vida. O impacto quando a gente pensa mal de alguém, o impacto quando eu vibro o ódio. E aí você imagina, as pessoas entram nas redes sociais falando contra A ou B em termos de política, familiares brigando. Que tipo de energia nós estamos criando para o planeta? Não importa se A ou B estão errados. O que me importa é saber o que eu estou colaborando para que o planeta seja melhor. Dizem os espíritos o seguinte, que quem não faz o bem está fazendo o mal. Então é preciso ter uma atitude proativa em relação ao bem. Mas se você acredita que você deve reformar o mundo, ao invés de se reformar,
você cai num grave erro. Toda a literatura espírita nos fala que no momento da nossa desencarnação, a gente vê um filme de trás para frente. Gustavo, quando eu desencarnar, o momento da minha partida chegar, eu não vou ver o que você fez ou deixou de fazer. Eu não vou ver se o político que roubou ou não, se o vizinho traiu a esposa ou não, se o outro... Eu vou ver apenas a minha vida. E nesse momento, o juiz que está na minha consciência, porque as leis de Deus estão lá, vão fazer um julgamento. Olha, Nelson, você aproveitou o tesouro das horas. E queria até abranger esse tema que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é a mãe da tanatologia, né, o estudo sobre a morte, ela fez muitas pesquisas dentro dessa área e, ao interrogar as pessoas que se lembravam da experiência de quase morte, ela tinha um índice altíssimo que essas pessoas davam de feedback a ela. A maioria dizia que quando chegava do lado de lá, ouvia uma pergunta: quanto amor você foi capaz de distribuir na Terra? E só pode amar quem entende o pensamento. Porque o amor está vinculado à nossa capacidade de pensar bem, desassociando dos outros os seus comportamentos. Eu não sou juiz da vida de ninguém. Eu tenho um compromisso com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu determino para a minha vida. Um benfeitor espiritual, para voltar a palavra para você, me ensinou o irmão Francisco, ele que era um jesuíta e acompanha muito dos nossos trabalhos, ele falava para a gente o seguinte: olha, não pense no mal, não fale no mal, não haja no mal, o mal cuida de si mesmo. E se você pensar o mal como uma fogueira, o que ele precisa? De alimento, de gravetos. Todo pensamento ruim é graveto na chama do mal. Vamos então entender, Gustavo, a nossa responsabilidade, a nossa capacidade de gerar o bem, o amor, seja através do pensamento, da oração sincera. É preciso uma reformulação de nós mesmos. E aí sim, nós vamos modificar essa psicosfera que você disse muito bem. Meu irmão, nós temos em torno aí de 8 minutos, no máximo, para poder fazer as considerações. Peço-lhe para poder fazer as considerações finais suas, eu farei as minhas, e aí eu vou te pedir para fazer a prece para encerrar para a gente. Pode ser? Claro, Nelsinho. Pois é, e aí nós vamos chegando nesse momento final, entendendo o porquê estamos aqui reunidos. É uma alegria, é um prazer bater papo, aprender, ver as pessoas, ocupar nosso tempo de forma útil, mas isso tudo tem que ter uma aplicabilidade. Meus irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, ficaria extremamente feliz se uma frase que hoje vocês ouvissem fosse aplicada na vida de vocês. Porque a grande aplicabilidade se dá quando entendemos que somos espíritos e que estamos reencarnados em uma escola que demos o nome de Terra, mas que o nosso lar de verdade é a pátria espiritual. E que eu e cada um de vocês para lá retornaremos fatalmente. Dizem que a única certeza que temos na vida, eu diria que além dessa certeza é que todos seremos perfeitos. E o que é a perfeição? Senão a perfeita harmonia para com as leis divinas. E é nisso que se aplica esse estudo de hoje. Entendermos que daqui a 10 minutos, 10 dias, 10 anos, regressaremos à pátria espiritual. E como é que nós regressaremos? Para voltar lá no que o Nelson iniciou dizendo, nós temos muito mais medo de desencarnar e ir para o umbral do que desejo de ir para as altas esferas espirituais. E aí Emmanuel, sabiamente, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 7º, diz: nas altas esferas espirituais, o trabalho é disputado. O medo paralisa e a vontade movimenta. O desejo movimenta o sentimento. Esse sentimento vira emoção, que vem de emovere, dar movimento, que se exterioriza através do pensamento, das ações e das palavras. E é essa aplicabilidade de nossas reflexões, nossas humildes reflexões, pelo menos falo por mim, né? Eu só sei que nada sei de fato,
mas que sirva para compreendermos a importância do autoconhecimento, de observarmos nossas ações, nossas falas, para que então possamos observar nossos pensamentos, sentimentos e desejos. Para que daqui 10 minutos, 10 anos ou 10 dias, tanto medo de morrer nessa pandemia, não é? Estamos lidando com a morte, estamos sendo obrigados a lidar com a morte, porque é um fenômeno natural, é um fenômeno biológico, está dentro das leis naturais. Precisamos pensar nisso. E se estivermos em paz, em harmonia com a lei divina, se estivermos disputando o serviço, criando o reflexo do trabalho, iremos sim para bons lugares, poderemos sim desencarnar em paz, com tranquilidade, porque assim contam histórias dos grandes espíritos que passaram pela Terra. E é assim que eu agradeço o convite do Nelsinho, eu agradeço a todos que nos acompanharam, a todos que dispensaram o tempo sagrado de vocês para estarem conosco nesse momento de reflexão, de vários lugares aqui do país, do mundo. E é isso, somos um só corpo. Não nos esqueçamos, da qual a cabeça é Jesus Cristo. Façamos o nosso papel humilde de sermos uma célula. Emmanuel diz que somos 22 bilhões de espíritos na comunidade da Terra. Que sejamos aí uma célula dessas 22 bilhões, mas que sejamos uma célula que contribui para a homeostasia com o nosso pensamento, nosso sentimento e nossos desejos em harmonia com a lei do Pai. Meu irmão, faça suas considerações finais. No mais, muito obrigado. Eu aguardo aqui para fazermos a prece. Bom, eu vou ser breve, peço desculpa aos companheiros aí, porque vai encerrar a live aqui no Insta e aí a gente deve continuar um pouquinho no YouTube. Mas, bom, o Gustavo trouxe considerações muito importantes, né? É bom que na humildade dele, que ele não sabe nada, então eu sei menos ainda, mas que nos ajudaram realmente a refletir. E todos vocês que vieram aqui nos ajudaram através dos seus pensamentos, através das ideias em que a gente pode mudar esse mundo. E aí eu queria fazer um convite a todos vocês que estão passando por dificuldades ou conhecem pessoas que estão em dificuldades, e eu vou fazer as minhas palavras, a do Pai Francisco. Eu amo o Pai Francisco. Francisco de Assis, ele, numa carta a um ministro dos frades menores, ele faz um aconselhamento dizendo o seguinte: considera como uma graça tudo quanto dificultar o teu amor a Deus, nosso Senhor, bem como as pessoas que te causam aborrecimentos, sejam irmãos ou gente de fora, mesmo que cheguem a te fazer violência. Essa seja a tua vontade e nada mais. A vida na Terra passa breve. Então, eu desejo a vocês muita paz, muita luz. Infelizmente, o YouTube, o Insta vai cortar. Nós vamos fazer a prece lá com o Gustavo no YouTube. Abraço, muito obrigado.